A Pequena África, ela representa não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, a fundamental contribuição cultural e econômica e social, e onde o negro estava presente. O que há de se fazer é recuperar o que se deixou ali, aquela herança deixada ali, aquela herança africana deixada ali. E ela foi de suma importância para todo o povo brasileiro. O projeto Porto Maravilha representa a retomada de uma área de aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, que estava num franco processo de degradação há décadas, num movimento de transformá-la de uma área urbana degradada, daquilo que a gente não deseja para cidade nenhuma, ainda mais para nós, para um exemplo, uma referência do que a gente sonha com uma cidade melhor, saudável, interessante. No momento que você vê com uma urbanização mais moderna ainda, você descobre o passado. Aí você descobre o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz. Você tem que deparar com isso. Você tem que, uma coisa que não se falava muito, você tem que deparar com a obra do Rebouças, né? Dos irmãos Rebouças. Né? E ao mesmo tempo que você depara com a obra dele, você tem que deparar com a história de que, em pleno período escravocrata, ele faz aquela obra e a exigência dele é que não queria mão de obra escrava trabalhando na obra. Nesse processo de renovação, então, uma tarefa que a gente vem conduzindo é a recuperação do patrimônio desta região que é preservada. E aí você tem um casario importante, mas tem um trabalho, sobretudo, de valorização do patrimônio imaterial da região, que é o que guarda efetivamente mais essa efervescência cultural e essa identidade da região. Se não temos mais o negro, o ser humano, ali naquelas ruas da zona portuária, nós ainda temos, com certeza, toda uma força de ancestralidade. Claro que é uma região sagrada. As primeiras tendas que foram fundadas aqui na capital foi exatamente nesses bairros. Então, aonde que eram? Naqueles sobrados, aqueles casarões que foram construídos ali pelos portugueses. Então, naqueles casarões é que se instalavam as tendas de Umbanda. Na Praça Mauá, na Saúde, na Praça 11, aqui no Estácio. O Estácio é um bairro importantíssimo, que dizem, né, que aqui foi uma grande senzala. Por volta de 1840, nós tínhamos uma população de 240 mil pessoas, dos quais a metade eram escravos, aproximadamente. A partir dessa época, começa a se consolidar o que hoje nós chamamos a sociedade brasileira, que vai chegar ao século XX. E é também a época de formação do que nós chamamos Cidade Nova, que onde futuramente será a Pequena África. Ali é o momento da fundação do Rio de Janeiro contemporâneo. É um momento em que você tem, né, além de uma série de imigrantes de várias origens, você tem uma presença negra muito forte, que trouxe para a cidade, que fez conviver, né, com essa camada de população de todas as origens, uma forma de pensar, uma forma de compreender o mundo que é completamente original, né, no contexto da civilização ocidental.
Ali se desenvolveu determinados tipos de música popular brasileira. E também por características próprias que teve essa comunidade. Parte dela era oriunda da Bahia, veio para o Rio de Janeiro após as rebeliões dos malês em 1835, quando os libertos africanos passaram a ser mal vistos na cidade e temidos. Então, para evitar contratempos e para evitar perseguições, muitos deles, alguns voltaram para a Costa da África e outros vieram para o Rio de Janeiro, onde se transformaram numa espécie de, passaram a ter uma espécie de liderança de comunidades de libertos, de homens livres que viviam naquelas proximidades. A Bahia estava em franca decadência. Quando veio a lei do ventre livre, muitos senhores se aproveitaram e libertaram seus escravos. Eles vieram muitos para o Rio de Janeiro e foram ocupar aquela região da Cidade Nova, que já oferecia uma série de benefícios. Desde 1859 já tinha o bonde, mais ou menos na mesma época estava se implantando a linha férrea, e era também uma época em que se ampliava a exportação de café, ou seja, havia emprego na zona portuária. Então era um ponto estratégico de terrenos baratos que podiam ser rapidamente ocupados. Ali se concentrou, a partir de um determinado momento, a partir dos fins do século XVIII, o ingresso de escravos do Rio de Janeiro. E ali se concentravam os mercados de escravos, os depósitos de escravos e o cemitério dos escravos chamados escravos novos, que eram aqueles que morriam antes ou logo após, antes de chegar à terra ou logo após o seu desembarque. 90% dos africanos que foram trazidos para o Rio de Janeiro vinham do sul dos Camarões até o sul de Angola e o sul de Moçambique, maciçamente bantos. A maior parte dos habitantes da pequena África devia ser também banta. Agora, eles sofreram uma influência muito forte dos iorubás e dos fons. E no correr dos anos, no correr do tempo, foram, de uma certa forma, se iorubanizando, né, muitos deles. Porque o prestígio dos cultos dos orixás foi muito grande. Você tinha negros que vieram da Bahia, você tinha gente que vinha do interior de Minas, você tinha gente que veio do Vale do Paraíba, né, com o término da escravidão. Você tinha também, isso em função dessa política de imigração que o governo brasileiro começou a promover, parece até um incentivo financeiro, uma série de facilidades. Então você teve uma importação muito grande no Rio de Janeiro de portugueses, mas também italianos. E todas essas pessoas foram morar nessa região, se misturaram ali. Você tinha os ciganos também, nesse centro nevrálgico ali, é um caldeirão de cultura se contaminando reciprocamente. Mas a presença negra sempre foi muito forte. Machado de Assis nasceu ali no Morro do Livramento. O pai dele, negro, liberto, morava na casa de um senador ali no Morro do Livramento. A mãe dele, ao que me parece, era de Açores, doceira. E o Machado de Assis, autodidata, também começa a vida dele. Depois sai para São Cristóvão, mas começa ali, Morro do Livramento. Praticamente todos os estivadores durante o Império ou eram escravos africanos, geralmente chamados escravos de ganho, quer dizer, aqueles escravos que não trabalhavam sob a supervisão do dono, mas apenas eram obrigados a dar ao dono todos os dias ou todas as semanas uma determinada importância em dinheiro, como também de negros libertos. Então eles realmente controlavam, digamos assim, a vida social do Porto Rio de Janeiro. Os baianos, os pernambucanos, mas basicamente os baianos, né? Essa migração mesmo, que passa pelo Cais do Porto, pelo Trapiche, pela Pedra do Sal, é de baianos.
E, obviamente, o porto oferecia algum trabalho também. Talvez a maior parte dos empregados fossem empregados do porto. Houve uma espécie de grande soma das numerosas Áfricas que se efetuou no Brasil. As numerosas Áfricas que se desconheciam entre si vão se conhecer no Brasil. Então aqui se processou não só um grande caldeamento, uma grande mistura entre etnias inteiramente distintas, como eram as europeias, as africanas e as asiáticas, mas também entre grupos europeus e entre grupos africanos. E a pequena África, eu creio que é um bom exemplo de como se fez esse caldeamento, como se fez essa grande mistura, esse grande matrimônio poligâmico e poliândrico que se verificou nas culturas no Rio de Janeiro. Isso tudo se forja entre o fim do século XIX e o princípio do século XX, num prazo de tempo relativamente curto. Se você pensar que uma cultura na Europa leva séculos para surgir, a cidade nova, a pequena África, ela se consolida em 50 anos, o que foi algo excepcional, haja vista as diversas origens ricas de onde esse povo veio. A cidade do Rio de Janeiro, até o governo Rodrigues Alves, até a prefeitura de Pereira Passos, foi prefeito dele, era uma cidade tipicamente colonial. Isso quer dizer o quê? Suja, muito suja, sujeita a epidemias anuais. Do ponto de vista moral das elites, que já estava se expandindo para morar na Glória, Flamengo, Botafogo, era o horror, aquele centro do Rio. Era para esconder dos estrangeiros, o que era impossível porque quem desembarcasse tinha que passar por ali. Então, por essas razões, é que o Pereira Passos concebeu a modernização do Rio, abrindo a Rodrigues Alves primeiro, né? Depois a Avenida Central e a Beira-Mar. A abertura dessas avenidas destrói a cidade colonial, né? Para orgulho das elites, dos ricaços, do governo. E para onde vai essa gente? Bom, eles vão para a Cidade Nova, que é chamada de Cidade Nova exatamente por isso, que é vizinha da pequena África. Vão para os morros, o Morro da Providência, o Morro da Mangueira, que era o Morro do Telégrafo, e para o subúrbio. Conforme as linhas de bonde vão chegando no subúrbio, vão se formando comunidades de moradores, bairros nos pontos das linhas de bonde, né? Enfim, a reforma Pereira Passos foi isso, ela acabou, foi como uma bomba lançada no centro do Rio. O Pereira Passos foi o maior inimigo de cultura afro, né? Não que ele fosse um ignorante, ele era um homem da sua época. Naquela época, a cultura africana não era considerada cultura, né? Ainda hoje você tem pensadores que raciocinam assim, você imagina há 100 anos atrás. Agora, o interessante, ele procurou apagar a memória negra ali ao máximo, mas ele foi um fator, ele acabou se tornando um fator de consolidação daquela área. E é interessante que o Pereira Passos, mesmo sendo quem era, ele teve uma certa sensibilidade e ele viu que mexer aquilo ali era um vespeiro. Então ele não tocou naquela área. Então ele deixou o Morro da Conceição intacto, ele deixou o Morro da Providência intacto, ele não mexeu ali, deixou bom. Eles estão criando casa, então vamos deixá-los ali, eles são úteis, afinal de contas estamos ampliando o porto, vamos precisar de mão de obra para trabalhar ali e tudo mais, não sei o que, não existiam containers, então todo mundo tinha que carregar o saco nas costas, então vai ser muito necessário essa população, vamos deixar eles ali, por enquanto vamos deixá-los ali. E foi o que aconteceu, então essa parte da pequena África sobreviveu muito. Agora, tem esse episódio curioso do Pereira Passos, que ele, de inimigo, ele acabou sendo um dos consolidadores da área.
revolta da vacina foi uma movimentação daqueles que não apoiaram, né? Que foram os prejudicados pelo bota abaixo. Então houve um pânico que diziam assim, que quem fazia a vacina contra a varíola ia entrar na sua casa sem sua autorização, ia levantar a saia da sua mulher e da sua filha para aplicar a vacina na coxa. Então, isso já criou um buchicho. Depois, as pessoas estavam sendo transferidas para outros lugares porque os cortiços estavam sendo demolidos. Então, lá naquele lugar onde é hoje o Valongo, a praça, que era o lugar onde houve a revolta da vacina, houve uma revolta. É engraçado que você vê na imprensa da época, praticamente não se fala dessa revolta. Que foi uma coisa que, a meu ver, pode ter sido um pouco aumentada pelos historiadores no futuro, mas ela existiu, porque as pessoas foram presas, foram mandadas, exiladas para o Acre, entendeu? E para outros lugares. Então, os pobres que tinham se revoltado foi que pagaram o pato, ou seja, foram presos, alguns foram mortos e vários foram exilados. O saneamento não foi só ideológico, ele foi físico também, né? Você tem a destruição dos cortiços, você tem todo um trabalho de expulsão, demolição, abertura de ruas, né? Construção de prédios com arquitetura francesa, nada contra a arquitetura francesa. A preferência por esse estilo de construção é uma preferência ideológica por aquele modelo de civilização, aquele modelo de aparência, né? De higiene. Então, se falava muito nisso, na higiene da cidade. Então você massacra com uma série de políticas que tem como objetivo afastar do centro da cidade, que é a capital do Brasil, o cartão postal, né, o salão de recepção dos estrangeiros, onde estava o porto, né? E você vai chegar e você não pode, o estrangeiro não pode chegar aqui, um alemão não pode chegar aqui e encontrar tantos negros assim, tanto rosto bárbaro. Então, aquilo tinha que ser saneado. E isso aconteceu. O surgimento das favelas está atrelado, né, tem origem nesse tipo de processo. Eu acho que o Brasil seria um país muito diferente, ou pelo menos a cidade do Rio seria uma cidade muito diferente e muito melhor, se não tivesse havido o que aconteceu com a destruição e com a remoção das populações negras para fora do centro. Eu considero que o Dom Obá II da África, Cândido da Fonseca Galvão, foi, sem dúvida, a pessoa mais importante da área. E veja só, ele veio do interior da Bahia, da zona de Diamantes, quando soube que havia possibilidade de libertação de negros que participassem da Guerra do Paraguai. Ele prepara lá um batalhão, se apresenta em Salvador, recebe a ordem de se apresentar no Rio de Janeiro, vai para a Guerra do Paraguai. Ele redige, propõe uma carta requerendo as honrarias militares, passa ao alferes, e aí passa a fazer um trabalho maravilhoso ali, de aconselhamento, e visitou por mais de 200 vezes Dom Pedro II, dizendo que não adiantava nada a abolição da escravatura sem moradia, trabalho, habitação, saúde e educação. Parece até que nós estamos falando dos dias atuais, mas ele já pensava assim. Não se pode esquecer que Dom Obá era filho de um príncipe iorubá, né, que era da corte de Oió. As pessoas não falam, né, muito sobre isso, que é a corte de Xangô. Né? Então você tem a presença dessa religiosidade, tanto você vai ver que tanto o samba, né, os ranchos, as coisas que vão surgindo ali culturalmente, nasce a partir da inserção religiosa, né? Porque a cultura está muito, canto, a dança, muito ligado à forma da expressão religiosa. Então, a pequena África, ela teve justamente essa importância, né? Porque era rito de passagem dos navios que vinham da Bahia, né? E também dos escravos libertos ou alforreados ou de ganhos, que na sua cultura, a vestimenta, né, a questão da comida, né, das tradições de evocação ou dos seus orixás, ou do Inquice, ou de Voduns, né, que passavam por essa região. É nesse momento que ganha muita força a presença das baianas.
Numa mescla como essa de pessoas desenraizadas, onde você perdeu todos os seus referenciais, os seus pontos de origem, a religião foi um fator de união pelo candomblé. E as tias baianas tinham uma grande ascendência social sobre o grupo. O candomblé abriu a porta para o samba e para a umbanda. Porque o que acontece? O negro começa a votar, já estava estabelecido, já tinha passado, né, um certo tempo da escravidão. O negro começa a votar e os políticos tinham que negociar com os líderes. Né? Quando você é político, você vai negociar com os líderes. Né? E os líderes eram justamente as mães de santo e os sambistas, que eram líderes culturais. Então, por isso que a força da cultura está aí. O respeito pelas mães de santo era uma coisa muito grande. A religiosidade veio delas. Todas elas eram espiritualistas. Isso tudo veio delas. E a cidade não tinha isso, tinha a granfinagem. Aí os ricos, poderosos, que nem admitiam uma coisa dessa, se bobeasse, até prendiam, né? Que a polícia prendia antigamente. Os negros sofreram. Um terreiro de candomblé era ilegal, tocar samba era ilegal. Então o maior acervo de atabaques e tambores dessa época pertence ao Museu da Polícia. É o maior acervo de tambores, de cuícas, de pandeiros, de coisas que eram relativas a objetos de culto, né? Está tudo lá no Museu da Polícia. O foco central era a Casa da Tia Seata, onde era a capital da Pequena África. Ela foi considerada assim pela reunião de pessoas. Era muita gente, às vezes que não cabiam nem dentro da casa dela, né? Tanto que a capoeira ficava do lado de fora, a parte do batuque também ficava atrás e dentro mesmo ficava o pessoal do choro, que ficava cantando também um samba machechado, um samba do Partido Alto. E quando a polícia chegava, porque tinha repressão, né? Quando a polícia chegava, o que acontecia? Eles tinham que mudar o ritmo. Eles mudavam o ritmo, aí eles falavam meio assim, ó, não, aqui a gente está tocando é choro. Então o chorinho não era proibido. Então juntava, né? Junto com pixinguinha, donga. Ela era especialista em artes de curar. Isso vai dar grande proeminência a ela, porque ela vai curar a perna do presidente da República, né? Então, isso foi algo assim que vai garantir uma certa imunidade para essa comunidade. Ele realmente ficou curado e ficou muito agradecido. E daí ele perguntou a ela o que ela queria, que ele queria dar, fazer qualquer coisa para ela, e ela falando que não, entendeu? Que ela não queria nada. Que ela fez aquilo ali porque era parte dela, entendeu? De cura, enfim. Ela não queria nada e ele insistiu muito. E depois de umas 3 ou 4 tentativas, ela pediu, então, para o marido dela ficar com uma colocação melhor, então, dentro da parte do governo, né? Que ele trabalhava como funcionário público. E aí o que ele fez? Colocou ele dentro do gabinete do chefe da polícia. E daí, então, acabaram as repressões também dentro da casa dela. E o samba aí ficou liberado e eles puderam fazer o que quisesse ali, sem repressão, sem problema. Quando a polícia, quando eles telefonavam e falavam, olha, tem um samba assim, aonde que é? Na casa da Tia Seata? Ah, não. Na casa da Tia Seata tá tudo certo. Todas as casas tradicionais e antigas de baianos passaram por esse caminho, né? Ali da Pequena África até chegar. Tanto que tinha várias casas, inclusive aqui na Praça 11, né? Porque essa região toda, você tinha muita casa de orixá, muita casa religiosa, ou próprio da cultura banto, né? Que era uma cultura muito forte, uma cultura sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Ela era muito devota, né? Devota aos orixás. E com isso ela fazia uma referência muito grande. E eu digo também que ela veio para o Rio de Janeiro também com uma missão. Foi de ajudar e a disseminar e fazer a difusão da parte do candomblé de matrizes africanas aqui no Rio de Janeiro.
Eu acho que a maior criação estética, a mais importante criação estética brasileira do século XX é o desfile das escolas de samba. E não existe nenhum fenômeno cultural de tamanha relevância. E ela está, de certa forma, a história das escolas de samba tem uma origem naqueles primeiros homens da pequena África lá e na Tia Ciá, tem todas as pessoas que organizaram seus ranchos, os seus pastoris e tal, e saíam pelas ruas e começaram a contaminar a cidade com essa ideia. Eu acho que isso foi a grande contribuição, talvez, assim, para a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil, né? As forças conservadoras no Brasil são muito fortes. Por exemplo, o samba era produzido só por negros. Foi mais ou menos uma bênção quando apareceu um Noel Rosa branco, né, para fazer samba. Puxa, finalmente, então nós podemos dançar agora essa música. E por intermédio de Noel Rosa e de Almirante, de Braguinha, o samba chega à classe média e até aos grandes salões e se torna uma marca registrada do Brasil. Nesse momento começa a haver um desinteresse do Estado de preservar a pequena África. Enquanto que no início do século XX ali era um cadinho cultural importante, depois de uma certa época isso passou a ser um motivo de vergonha. Então, na década de 30, é projetada a Avenida Presidente Vargas, que foi um dos principais fatores físicos para o desmembramento da pequena África. Na época, nós estávamos numa ditadura Vargas, né, do Estado Novo. Então, não houve assim como você reagir, como fazer um movimento de rua. Era um momento interessante em que a sociedade estava aceitando o samba, estava se tornando o orgulho nacional. Era a época do samba exaltação de Ari Barroso, de Lamartine Babo e de outros grandes mestres. Noel Rosa já tinha falecido, mas ainda influenciava bastante. Mas, ao mesmo tempo, é a época da destruição da pequena África, com essas obras de remodelação da cidade, que não se pode negar, tinham um caráter segregacionista. As muralhas que não foram construídas no passado foram feitas no regime Vargas com o trator. O desenvolvimento do centro da cidade do Rio de Janeiro, depois de Poder da Paz, faz com que todas essas áreas que estavam próximas à Avenida Rio Branco se valorizassem tanto que as pessoas pobres já não pudessem nelas morar e começaram a se deslocar para outras partes da cidade. A cidade não pode ser só os prédios, né? A cidade ela é feita de ser humano, de pessoas. E a história é dessas pessoas, né? Não adianta você querer fazer uma cidade moderna só para dialogar com um turista, né, europeu, né? Essa cidade ela tem uma africanidade muito forte não na sua gênese, que na verdade a gênese era muito mais portuguesa e indígena, mas depois, na consolidação da identidade dessa cidade. Então, essas histórias não podem ser passadas ao largo, né? Então, acho que mais do que fazer as obras, fazer o porto, receber turista, receber empresas naquela região, é também contar a preservação dessa identidade que essa cidade tem e dessa cultura. Essa área é de uma relevância histórica ímpar, não só para o Rio de Janeiro, para a região e para o Rio de Janeiro, mas para o que a gente pode chamar de identidade nacional. Muito do que a gente entende como brasileiro nasceu aqui ou passou aqui. E, sobretudo, a marca da influência africana no que é a identidade brasileira. Então, esse conjunto de elementos que era frequentado por trabalhadores da estiva, em sua grande maioria afrodescendentes, produz uma massa cultural que marca muito a nossa identidade, ela de alguma maneira ainda continua presente. Você tem um início disso e marcas disso não só na cultura, mas também na economia. Uma primeira grande obra portuária do Rio de Janeiro, que é a primeira obra também do primeiro engenheiro negro brasileiro, que é o André Rebouças, também é um marco na luta pela abolição. Como é que o poder público trata dessa cultura? Né? Como é que ele trata de forma respeitosa, de forma de deixar um legado para as futuras gerações? Esse é o grande desafio. Então, não basta só fazer prédio, não basta fazer viaduto, não basta, né, você criar a urbanidade só de mobilização, sem levar em conta que a alma dessa cidade não está nos prédios, está na cultura do seu povo. Diferente de processos de renovação urbana que ocorreram em outras cidades, ou mesmo que ocorreram no Rio de Janeiro, onde é um processo, por assim dizer, de apagamento, né? Vamos fazer uma coisa nova, não esquece o que era e vamos fazer de novo.
Aqui a gente está no movimento exatamente de trazer à luz a riqueza cultural, histórica, arquitetônica e econômica da região como um valor agregado desse novo que se quer construir. É claro que nunca mais teremos uma pequena África ali naquele espaço, não há mais espaço para tal. Mas se recuperar essas memórias todas, e elas são fundamentais, foram a base de muito que nós temos hoje no Brasil, foi solidificado ali. Por chamar-se Pequena África já diz tudo. Quer dizer, foi como se a África tivesse se incrustado, as várias Áfricas se tiverem incrustado num bairro carioca. E é muito curioso porque ela era a Pequena África, a África como um todo, como passou a ser percebida no Brasil. Algo que era uma criação nossa, o africano.